E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Emília-Romanha, lá na Itália, lá em San Marino, lá em Imola. Bom, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. Bom, é nessa pista aí que tem um monte de nome que a gente sabe onde fica, mas tá marcado no mapa de várias formas. E a gente vai falar hoje sobre essa corrida aí que eu, a princípio, achei que ia ser bem ruinzinha, bem chatinha, mas foi bem interessante. Exatamente. Bom que a gente já até mesmo antecipou na nossa live preparatória para esse GP. Não, lá a gente não antecipou nada não, lá a gente zicou. A gente zicou bem, que a gente falou que pelo menos tinha chance de chover. Isso a gente pelo menos acertou. Bom, mas antes de prosseguirmos com o programa, vários recadinhos da paróquia. Lembrando vocês do nosso financiamento coletivo e contínuo do Apoies, aonde você pode apoiar financeiramente o Boletim no Paddock. Lembrando que nosso trabalho é todo desenvolvido e voltado para fornecimento de informações para vocês, com conteúdos no YouTube, podcast e no site. Então todo o apoio financeiro que é pela nossa campanha do Apoies é voltado para o pagamento de servidores, que é o maior gasto hoje que o Boletim tem, e também para o pagamento dos plugins e softwares que nós utilizamos aqui para desenvolver todo esse material para vocês. A gente tem a campanha também para se tornar membro lá pelo YouTube. É uma outra forma de apoiar o nosso trabalho. Então, para você que escuta o nosso podcast e ainda não conhece o nosso canal no YouTube, passe por lá, se inscreva e também considere se tornar um membro e fazer parte aqui do BP e também entrar no nosso grupo de WhatsApp, que tem até piloto da Stock Car que a gente vai entrevistar nessa semana. Exatamente, então já se programem. Terça-feira tem a live comentando sobre o GP da Emília-Romanha e durante a semana deve sair 2 entrevistas com pilotos da Stock Car e um com o nosso querido Gustavo Frigoto, que é piloto de Stock Car, podcaster, game, professor de história. O cara é praticamente o Julius do automobilismo. Bom, mas você falando assim, eu não tenho, Rubens, condições de arcar com um financiamento coletivo com vocês, com um apoio, com membros lá do YouTube, não tem como eu desprender esses valores que vocês decidem. Bom, saiba, amigo, que você pode auxiliar a gente de outras formas, como lendo nossos textos, ouvindo podcast, assistindo os vídeos, para auxiliar a gente com views no YouTube, curtidas nas páginas, assistir uma live nossa, acabou de assistir, vai lá, comenta, isso ajuda o Boletim do Paddock. Compartilha para as pessoas também conhecerem o nosso trabalho e para que o nosso trabalho chegue para mais gente, né? E que as pessoas também se interessem cada vez mais, também possam apoiar o nosso trabalho. Exatamente, pessoal. Então, ouviu o BBcast, ouviu os podcasts, os vídeos no YouTube, compartilhe com seus amigos. Bom, Débora, o GP realizado lá na Emília-Romanha, no Autódromo de Imola, mais conhecido, né, como Dino e Enzo Ferrari, na verdade não mais conhecido como, porque o nome dele é Enzo e Dino Ferrari, e foi legal, né, que justo nesse autódromo que tem o nome, né, do fundador da Ferrari e do seu filho, que por muitos anos motores da Ferrari também teve o nome de modelo Dino Ferrari, a gente vê um desempenho excelente da Ferrari. Parece que o motorzinho adulterado ali voltou com tudo. Lógico, a gente fala brincando, a gente nunca sabe se realmente é alguma coisa de motor ou realmente um acerto melhor que o carro teve, mas eles estão entregando, né? Rubens, eu acho que é interessante a gente falar da Ferrari é que é difícil de dizer se eles estão aí com outro motor adulterado. Só vamos descobrir se realmente estão com outra unidade de potência, assim, duvidosa, se alguém questionar ou alguém ali das outras equipes se sentir lesado e pedir pra FIA investigar, ou se a própria Ferrari cair naquela malha fina agora que eles estão fazendo de averiguar os carros para poder tentar evitar que o pessoal seja meio trapaceiro, né? Se vocês não leram o texto, eu fiz um texto falando a respeito disso, da forma como a FIA mudou para poder fazer as verificações do carro. Pós corrida, eles vão pegar carros aleatórios, ver os componentes que estão listados ali naquele motor e falar, eu quero averiguar isso, isso e isso para ver se está dentro do que é esperado, né? Então, por isso que eu falo, né? Não sabemos se esse motor é adulterado. Se a Ferrari cair aí na malha fina, quem sabe a gente tem a oportunidade de descobrir, né?
Mas eu acho que pode ser um conjunto de tudo, motor e carro. É importante a gente falar que a Ferrari teve um bom desempenho durante o fim de semana, assim, durante os treinos livres. Leclerc e Sainz estavam ali tentando ficar entre os 10, brigando também pela ponta. Foi uma equipe que já começou a se mostrar muito forte em Imola. E foi até interessante que depois o Leclerc falou: olha, a gente tá bem, mas também não tá tão bem assim, porque o carro tá perdendo na reta. E aí a gente começa a lembrar um pouco do problema que a Ferrari teve em 2020, que foi justamente perder desempenho durante as retas, que foi algo que acabou comprometendo o restante do campeonato deles. Mas mostra que eles estão em uma boa evolução, apesar do TL2 ali, o Leclerc ter batido no finalzinho já da sessão. Isso não prejudicou o desempenho deles, também não prejudicou a confiança e eles tiveram um bom desempenho, né? Acho que conquistar uma quarta e uma quinta posição depois de tudo que aconteceu nesse fim de semana foi muito bom. A Ferrari tá nessa luta, né, de buscar uma posição melhor no campeonato de construtores. Eu realmente era descrente desse crescimento deles de um ano pro outro, mas tá funcionando, né? Eles estão conseguindo entregar, tá? Estão se saindo bem. Acho que é difícil até ano passado, quando a gente viu a Ferrari penando, né, no grid. Agora é mais uma situação que a gente passa a se sentir mais confortável, né? Dela tá brigando ali com os primeiros. Exato, o que é interessante do final de semana da Ferrari foi exatamente isso, né? Ela, durante os treinos livres, ela até que entregava bem os resultados, ela conseguia ser consistente, era uma coisa que é interessante, e sempre revezando, né? O Sainz à frente do Leclerc, Leclerc à frente do Sainz. Eu ainda não tô acostumada com o Sainz na Ferrari, mas ele tá se saindo bem, né? Ele tá conseguindo se adaptar ao carro. Acho que é realmente o que a gente queria ver, a disputa entre os dois, e parece que ela vai ser bem intensa durante o ano. Exato, e aí que é interessante desse caso dos dois é que nem na corrida o Leclerc, ele não me recordo dele, acho que ele rodou só uma vez, né? Durante toda a corrida, já o Sainz rodou, foi para fora da pista, perdeu muito mais tempo com esses embrólios todos e no final ele conseguiu um honroso quinto lugar atrás do Leclerc, E o na que frente do Ricardo, é à né? frente do Ricardo. Então, olha, foi um final de semana muito bom da Ferrari. Eu acho que foi um dos melhores finais de semana que eu vi da Ferrari desde 2019, ali na época que realmente eles estavam com aquele motorzinho lá bem adulterado, Eu acho que a mas única questão deles foi ali na classificação, né? Que o Sainz não conseguiu passar pro Q3, então teve uma perda ali da Ferrari para poder buscar uma posição melhor. Eu acho que aquilo ali é ruim, porque eles acabam largando ali meio do bolo. Poderia ter acontecido alguma coisa com o Sainz, mas a gente vê que, acho que durante os treinos livres e durante a classificação, que é quando a verdade começa a ser mais firmada, é que o grid da Fórmula 1 esse ano tá realmente muito misturado, né? Ano passado a gente via muito os parzinhos, às vezes, ou o pessoal de equipe, né? Das mesmas equipes tentando ficar mais próximos. E aí agora esses 10 lugares que tem das melhores posições, para mim, estão bem disputadas, bem misturadas. Então, pra Ferrari ter perdido essa chance de ir pro Q3 com o Sainz, ainda assim foi bom, né? Porque mostra o quanto competitivo o grid tá e o desempenho deles é tentar se superar no meio desse pessoal que tá muito embolado. bom, acho que da Ferrari vale a torcida para que eles permaneçam assim, porque é aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos. A gente quer ver competitividade, mesmo que seja no fim do grid, no meio do grid, na ponta do grid, a gente quer ver disputa roda com roda entre os pilotos e a Ferrari estando rápida vai ser bem interessante. Um piloto que também teve um final de semana interessante, tanto para mais quanto para menos, foi o Pierre Gasly. Mas acho que assim, a gente vai falar agora do Gasly, depois a gente pode falar também do Tsunoda, que os dois pilotos tiveram altos e baixos durante todo o final de semana, mas o Pierre Gasly também conseguiu umas alternâncias. Olha que tá precisando de ser abençoado esse menino. O Pierre Gasly, ano passado, ele começou o ano muito bem. A Bianca, que é a nossa apoiadora, ela não gosta muito que eu falo que da metade do campeonato o Gasly teve uma queda e o Kvyat deu uma crescida no campeonato. Então eles acabaram se equiparando acho que em força, né, durante o ano. E aí o Gasly teve problema no Bahrein, conseguiu pontuar agora no GP da Emília-Romagna, Imola e afim.
Mas foi um fim de semana, assim, que eu fiquei surpresa com a AlphaTauri, principalmente pelo desempenho do Gasly, que ele tava tentando brigar com os primeiros, tinha hora que ele fazia melhor volta, aí tinha disputa entre os pneus, que ele acabava saindo bem com um pneu que o pessoal que estava liderando não estava com aquele composto. Acho que o Gasly ele acabou dando uma esperança, mas principalmente por conta da que a gente tá vendo da Red Bull, né, com a Mercedes, tipo, ver o crescimento da AlphaTauri, é meio que você coloca uma outra equipe que vai tentar limitar o restante do pelotão para ameaçar a própria Red Bull, né? Eu sei que ainda tá muito longe, mas eu acho que é isso que a gente começa a imaginar como a AlphaTauri indo tão bem nos treinos livres. Mas aquela coisa que a gente tinha conversado lá na classificação, na live com a Rafa do preview, a gente tinha falado sobre o Tsunoda, né? Um piloto que a gente tava confiando muito. Acho que a gente acabou zicando mesmo. Mas o Tsunoda foi aquela coisa, a gente achou que ele ia muito bem já por conhecer Imola, mas faltou, né, o místico. Tem uma coisa que foi falada durante a transmissão, né? Pela proximidade da fábrica da AlphaTauri com Imola, o Tsunoda treinou exaustivamente com outros carros de outros anos, eles deram bastante quilometragem para ele, mas tem aquela coisa, né? Hoje foi uma corrida bem diferente, né? Por causa da questão de chuva, questão de disputa de pista, realmente você, mesmo o piloto tendo conhecimento da pista, ele conhece, é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, o pessoal fala, mas tal piloto ficou horas no simulador, tal piloto ficou dias treinando na pista. Pô, mas ele treinou sozinho, ele treinou sem disputa de pista. Ele disputou sem outros pilotos, colocando borracha, né, na pista, exato, trazer sujeira para a pista. Então, é situações bem diferentes. Então, eu acho que o Tsunoda realmente, eu acho que ele é muito feroz, ele é muito voraz, assim, ele quer, sabe, a todo momento tá com o melhor resultado. Eu acho que todo piloto de Fórmula 1 quer, mas você vê que até aquela questão de que o pessoal fica brincando dele falar palavrões no rádio, demonstra que ele precisa estar mais centrado e mais calmo. Eu acho que é um piloto ainda para ser moldado, ele ainda vai ser moldado dentro da Fórmula 1, mas ele realmente, eu acho que vai precisar exatamente do Pierre Gasly ali mais próximo dele, tanto em corrida como também como um parceiro, um amigo fora da pista, para conversar com ele. Falar, olha, cara, não é assim. Não é assim, você sabe que ali extravasar a pista, você vai ser prejudicado, então se policia para não extravasar a pista, o Massi tá pegando pesado nisso, então se controla. Ele tomou punição na corrida, né? Tomou bandeira preta e branca, depois ele tomou ainda a equipe punição de avisou segundos. ele no rádio para ele parar de extravasar os limites de pista, ele continuou, e aí depois veio a punição em tempo, como ele já tinha feito a parada, aquele tempo ia ser acrescido quando acabasse a corrida, mas é ruim, né? Porque ele estava utilizando os limites de pista, que era algo que não era para poder usar, e o Masi já tinha muito no pé que esse fim de semana não era para ser feito aquilo, que ia ser punido mesmo, e acabou que provou que ele realmente foi punido. Acho que a minha confiança no Tsunoda em Imola era porque ele conhecia o traçado. Acho que ele também estava centrado nisso, porque foi uma das coisas que ele falou antes da corrida, que ele estava com mais confiança nessa prova porque ele já conhecia a pista, assim como ele conhecia o Bahrein, tanto pela Fórmula 2, mais pelos testes que ele acabou realizando. Então ele estava, acho que mais tranquilo, né? E aí ele rodou no treino livre e depois bateu ali na classificação. Acho que a batida da classificação, que foi na variante alta, teve um impacto maior, porque além disso teve que fazer troca das peças do carro, né? A AlphaTauri aproveitou para poder... AlphaTauri não, né? Mas a Honda aproveitou para poder fazer a troca do motor completo, então isso envolve trocar todos os componentes, que é o ICE, aquelas coisas, a MGU-H, MGU-K, tudo que faz parte do motor. Eles deram uma unidade de potência para ele nova, já aproveitando a punição em que ele ia largar da última posição. Então, acho que foi um fim de semana assim que somou muita coisa. O que me deixa animado dessa dupla da AlphaTauri é que
principalmente parece que eles estão com o pensamento mais alinhado, né? O Tsunoda e o Gasly falaram a respeito disso, que eles conseguem entregar o feedback para a equipe muito próximo, que eles estão tratando o desenvolvimento do carro muito alinhado, não tem muita divergência entre o que os dois pilotos acabam apresentando para a equipe. Então parece que isso vai acabar funcionando durante o ano e se os dois pilotos permanecerem para 2022. Só que eu acho que o que acontece com o Tsunoda é aquela coisa, né? O estreante tá na Fórmula 1, muita confiança dele, tentando entregar, mas ele tá nesse começo, né? Ainda a gente vai ver ele errar, vai ver ele acertar, e é uma coisa que a AlphaTauri já sabia que ia lidar esse ano, porque é um piloto que estava chegando com experiência de Fórmula 2, mas muito limitado em Fórmula 1, porque obviamente não tem aquela quantidade de testes para os novatos, né? Então eles ponderaram e acabaram fazendo esses testes à parte, que vários incluíram ser a pista de Imola, mas essas coisas vão acabar acontecendo. Exato. E o Gasly, a gente pode falar que ele foi muito bem na corrida. Teve a cagada da equipe que quis manter ele com pneu de chuva extrema, então dá para entender assim, tipo, é uma loteria ali. Você pode dar chance do piloto ter um aumento de chuva, os demais entram nos boxes para colocar um pneu de chuva extrema, mas chegou uma hora que ele virou uma chicane ambulante, então começou a prejudicar muito a corrida dele. Mas o Gasly ele largou de quinto lugar e só perdeu as posições no final para as duas McLarens, que estavam bem. Ele terminou a corrida em sétimo lugar, conseguindo 6 pontos. Então, assim, o resultado final do Gasly não foi ruim, nem do Tsunoda. Porque o Tsunoda, realmente, o problema foi essa questão de extravasar a pista. Ele estava tendo, sim, uma boa corrida de recuperação, mas é essa coisa que vai se trabalhando ao tempo. É uma dupla jovem, é uma dupla muito forte, e é uma dupla que já tá de olho no segundo assento da Red Bull, porque olha, Sérgio Pérez, pode falar. Só queria contar um negócio. A posição que o Gasly terminou o sétimo lugar foi herdado depois da punição do Lance Stroll. Lance Stroll teve um episódio com o Gasly, em que ele ultrapassou o Gasly por fora, e aí, né, obviamente não pode ultrapassar. Aí teve aquela discussão em que o Gasly, o Stroll já estava com uma parte do carro mais à frente, então poderia se considerar uma ultrapassagem, mas ele fez isso utilizando a parte de fora da pista, então ele teria que devolver, né? Aí no final da corrida, quando eles foram analisar essas questões, mais umas outras que a gente vai falar mais à frente, aí eles resolveram punir. Eles estavam muito próximos em questão de tempo, e aí por isso que o Stroll acabou perdendo a posição para o Pierre Gasly, e aí o Gasly ficou com o sétimo lugar, o Stroll em oitavo. Eles tinham terminado o inverso, né? Exato, então, e é até isso que é interessante, né? Porque o Gasly, ele ganha a posição do Stroll, mas tecnicamente ele não teria perdido em pista, né? Então, foi muito boa a corrida dele. E ele, assim, mesmo com o pneu inferior aos demais pilotos, ele vendia muito caro a posição dele. Ao contrário do que foi o Pérez, né? Que o Pérez hoje teve um final de semana desastroso ao extremo, né? A gente, assim, é aquela coisa. Ele e o Ricciardo, e tanto o Vettel, vamos pôr o Vettel também nesse balaio de gato, estão se adaptando ao carro, sabe? Os dois já tinham manias, os três já tinham manias, já tinham macetes de pista, de comportamento com os carros que eles já vinham pilotando. Esse é o companheiro de equipe. Exato. Então agora mudou totalmente o quadro, o cenário. E esses são pilotos que estão batendo na tecla até antes na pré-temporada. E isso eu achei de uma humildade muito grande desses pilotos. Falar, olha, eu vou demorar um tempo aí para me adaptar. O Ricciardo pediu 5 corridas. O Pérez também de 6 a 5 corridas. O Vettel, se não me engano, pediu de 4 a 5 temporadas. Então se torna algo interessante. Mas o do Vettel depois a gente vai falar sobre ele. Mas o Pérez, cara, ele, para mim, ele tá faltando aquela pressão que ele sentia e que ele entregava os resultados nas equipes que ele passou. Parece que ele tá muito mais tranquilo, ele tá numa maré muito boa, muito tranquila, assim, dentro da Red Bull, apesar do realmente o Marco falar besteira sobre ele, que a gente nem vai entrar nesse mérito, porque o cara não merece audiência nossa. Mas, para mim, o Pérez ele tem que se centrar mais na corrida, se centrar mais em entregar o resultado no domingo e sexta e sábado ser consequência do que ele conseguir extrair do carro, sabe? Porque sexta e sábado ele entrega bons resultados, aí chega no domingo, é uma patifaria ridícula sem fim.
O Pérez, ele ainda tá se acostumando com o carro, né, como você falou, é realmente isso, então a gente ainda vai ver ele penar algumas vezes com esse carro da Red Bull, tanto que eu tava falando com o Rubens hoje, depois da corrida, que parece que o segundo lugar, né, da Red Bull é amaldiçoado, porque sempre acontece alguma coisa, né, tem uma perturbação da força ali em cima daquele carro, então assim, é difícil. O Pérez, ele teve um incidente com o Esteban Ocon, que é uma coisa que eu acho que é até interessante antes de falar desse incidente, é falar sobre como foi o começo em Imola, né? Falta de sinal, problema em transmissão, problema de entrega de imagem, problema de gráfico, assistência de pneu, não teve nada disso durante o primeiro treino livre. A transmissão começou, a geração, né, das imagens começou atrasada, teve um problema de fibra no circuito, então ele não conseguia gerar as imagens e mandar para Londres, que faz a distribuição. E aí foi um caos esse primeiro treino livre. Teve a batida do Esteban Ocon com o Sérgio Pérez na metade ali do primeiro treino livre, gerou uma bandeira vermelha, e aí já começou a desandar, né, as coisas, porque já falavam, né, da Red Bull tem vários problemas quando tá na Itália. E aí já veio essa coisa, né, dessa batida entre dois pilotos que a gente já viu se estranhando inúmeras vezes na Fórmula 1. E ficou aquela coisa de quem que era a culpa, quem não era. Aí o Marco falou que a culpa era do Pérez. Acho que ele deveria ficar quieto, né, dele não ficar nem dando muitas coisas para as outras equipes, né, duvidarem ou acharem o que quiserem. Mesma coisa, depois eu vou falar sobre o Lando Norris. E aí teve tudo isso. Depois, no segundo treino livre, teve a questão do Max Verstappen, que teve um problema no carro. E aí também, né, enfim. E foi andando, né, tudo isso. E acho que o Pérez é aquele piloto que foi muito bem na classificação. Não tem o que falar, gente. Ele e o Lewis Hamilton ficaram separados por 0,35. Tipo, é pouquíssimo. E ele conseguiu vencer, né, o Verstappen na classificação. Então isso foi muito bom. Deu aquela margem de que, cara, mesmo pelo problema que ele teve ali nos treinos livres, ele tá bem, ele tá tentando se posicionar. A largada, eu acho que a largada dos dois, assim, foi bem interessante, que apesar do Pérez ter patinado, o Hamilton teve uma hora que virou um sanduíche, né? Então, tipo, o Pérez ajudou o Verstappen pressionando o Hamilton para que o Verstappen conseguisse a primeira posição. Então, aquilo ali pra mim foi sensacional, mas depois que ele perde a posição pro Leclerc, as coisas começam a desandar pra ele, né? Tipo, manter o ritmo, aí depois teve outras questões, e aí realmente a corrida do Pérez foi muito complicada. Ele não conseguiu brilhar como ele já tinha feito no Bahrein, né? Nesse ano, e também nem como ele tinha conseguido naquela corrida do ano passado. Exato, e uma coisa que aí eu entro também do Pérez, eu não entendi até agora, eu pela minha leitura de regra, pelo menos, aquele pit stop dele que ele parou para pagar a punição, em que ele tira o volante para entregar para a equipe, pra mim até na hora de tweetar, eu falei, cara, o Pérez é burro, ele fazer isso daí... Não, deu os 10 segundos. Aplicaram Deu os 10 segundos. Ele tira o... Não, então, o meu problema com aquilo ali é que na leitura da regra tá escrito que não se pode mexer no carro para agilizar o pit stop. Não pode. A única coisa que ele fez foi... Mas ele tirou o volante e já colocou quase na mão do mecânico. Não, ele é muito engraçado, porque tem a imagem da onboard dele, ele tira o volante, isso ele fez, ele tirou o volante, aí ele apoiou o volante aqui no ralo. Aí passa os 10 segundos, aí só depois dos 10 segundos que o cara enfia a mão. Mas ele não deveria ter tirado, tempo, mas ele ganhou forma, tempo com isso. Então, eles entenderam que não tinha nenhum durante problema. os 10 segundos de punição, ele ganhou tempo para fazer a volante, troca do sim. volante. Isso para mim tá erradíssimo. Mas enfim, né? Quem sou eu perto do Deus Massa que, sabe, o cara tá cuspindo regra pra caramba, né? Sabe? O Masi se inspirou pra poder ler o regulamento pra poder aplicar essa punição mesmo. O Masi, quando era criança, na nossa época que não tinha internet, pro jovem que tá ouvindo hoje você vai no banheiro, você fica mexendo na internet. A gente ficava lendo um rótulo de shampoo. O Masi, quando era criança, ficava lendo o regulamento da FIA, pra poder ver
quando ele fosse diretor de prova, o que ele podia fuder com a vida dos pilotos. Esse lance do Pérez é algo que a gente vai até entrar na questão do Kimi Raikkonen, porque teve o início da prova, a entrada do safety car, aí o Pérez roda com o safety car em pista, perde posição, ultrapassa o pessoal para retomar a posição dele, finge que nada aconteceu. Isso é proibido, ele não deveria ter feito. Rodando em safety car, você não pode recuperar a posição, mas um safety car decorrente de algum acidente na pista ou por conta de alguma eventualidade, né? Começou a corrida normal sem entrada do safety car foi algo ali para poder auxiliar durante alguma manutenção que tá tendo na pista. E aí ele foi punido com o stop go, e aí esses 10 segundos, né, de parada. Demorou muito tempo para ele poder cumprir essa punição, mas isso foi decidido, né? Depois a gente, aí partindo já para do Raikkonen, que teve a divergência, né? Que foi, essa punição saiu depois que a prova acabou. E aí, pra mim, foi aquela coisa de... A gente quer punir alguém? Vamos punir o Raikkonen aqui, porque ele rodou, vamos punir ele. O do Raikkonen foi um lance diferente. Teve a paralisação da prova por bandeira vermelha. Os carros alinharam no pit lane. Teve a volta dos pilotos que estavam atrás do líder. O Raikkonen se encontrava nessa volta. Então ele fez e voltou para o pit lane. E aí teve a relargada, né, que foi com o safety car. O que o safety car fez? Ele saiu com o pessoal do pit lane, depois ele para e tem a relargada. Com os carros sozinhos, mas foi uma relargada em movimento. Eles não fizeram aquela relargada normal, como a gente tinha visto ano passado em outros GPs. Mugello foi assim, né? 3 relargadas. 3 relargadas parada, com o pessoal alinhando ali nas posições, né? Isso não aconteceu. Nessa volta que o Raikkonen sai, que é a segunda, que ele está com o safety car por conta da relargada que ia ter, ele sai o pit lane e tem já a curva 2 e a 3, que é a tamburela. Ali ele roda e perde a posição, ele é ultrapassado, e aí ele perde um pouco de contato com o pessoal do grid e continua seguindo na pista, né? E aí entra o conflito, porque com o safety car você não poderia ultrapassar. Então o Raikkonen, como aconteceu ali com o Pérez, ele não iria ultrapassar porque ele não perdeu a posição, tá atrás do safety car, perdeu a posição. Aí não, a FIA falou que não era bem assim. Que quando tem o safety car em presença por conta de uma relargada, que eles estão atrás do safety car, que não é pela batida que teve na corrida, alguma coisa assim, que ele entrou para poder segurar o pelotão, né? O Raikkonen deveria ter retomado a posição dele, que era o 8º lugar, ele tinha caído para 10º, então ele tinha que ter ultrapassado os 2 pilotos, né, que era o Tsunoda e o Lewis Hamilton. E ele não fez isso. Por ele não ter feito isso, porque ele não tinha chegado no pessoal, ele tinha que voltar pro pit lane e largar do pit lane. E aí, que é um bagulho muito bizarro, porque foi uma largada que não teve o realinhamento, o posicionamento dos carros no grid, então pra que ele ia pro pit lane? Tipo, isso não me cabe na cabeça, sabe? Mas enfim, eles queriam puniram por causa disso. E eles foram analisar as câmeras, né, falaram que o Raikkonen chegou na curva 12, 13, ele estava perto do pelotão ali, ele deveria ter feito então a ultrapassagem nos carros, mas não tinha tempo, porque a Alfa Romeo questionou o diretor de prova, falando, olha, o Raikkonen passa ou não passa? E aí teve a relargada, porque o safety car sai na curva 10, e aí os carros já começam a arrumar para poder ter a relargada. E aí foi aquela farofa, né? Parecia que realmente eles queriam uma desculpa para poder puniram o Raikkonen dessa forma. Se a punição tivesse saído durante a corrida, ele teria recebido um stop go, mas como saiu depois, ela foi revertida em 30 segundos. O que me aparece de tudo isso é que é o seguinte, o Masi e o pessoal que é de diretores de prova, eles têm uma péssima capacidade não de interpretar as regras, mas de utilizar das regras. O que acontece? A regra que trata exatamente disso que a Débora falou, da relargada após a bandeira vermelha, ela traz que a relargada vai ser com os carros remontando o grid da última volta. Ponto. Antes da paralisação.
E até teve aquela discussão se o Hamilton estava na volta do incidente, não estava, mas como os já tinham aberto uma volta, então ele estava atrás do líder, bem atrás. Aí o Masi decide inovar, fala, não, já que tá chovendo, quer dizer, choveu, a pista tá escorregadia, não vou seguir a regra totalmente, vou puxar a regra de que quando há uma relargada, ela pode ser em movimento, daí ele já quebrou a primeira regra, modificando para acrescentar a relargada em movimento. Daí, quando ele insere a segunda regra, que é de largar em movimento, ele não tem capacidade de interpretar todas as consequências, que nem o caso do Kimi Raikkonen ter rodado. Mas a gente tem que seguir a regra como se fosse a formação do grid de parada largada parada, né, com o pessoal no grid. Mas eu modifiquei e coloquei que vai ser em movimento. O cara tem que seguir a regra da parada. Não, mas eu modifiquei aqui no segundo item. Por que eu não sigo o formato que é esse daqui? Que é de largada lançada, que o cara, aonde que ele rodou, ele voltou pra pista, aonde que ele tá, ele continua. Ele já perdeu a posição porque ele rodou. Exato. E aí você tá... Um cara que, desculpa, chegou ontem, que é o Masi, que tá querendo fazer todas essas mudanças, sabe? Ele parece tipo, cara, deputado, os STJ, STF, querendo juntar um monte de regra de lei, misturar, fazer uma mixelânea, né? Como o pessoal gosta de falar no direito, fazer uma mixelânea de regras. E aí tem o Kimi Raikkonen, que tá na Fórmula 1 há 300 anos, já deve ter passado por isso umas 300 vezes com ele e com outros pilotos, fez a mesma coisa de sempre. Aí tem que ouvir dos diretores de prova. Mas em outras categorias é assim. Caralho, não é outras categorias, é a Fórmula 1 que os caras estão correndo. Os caras não estão correndo a GT Open da Malásia, sei lá, do carrinhos de mão do Bahrein, qualquer coisa assim. Mano, eles estão correndo na Fórmula 1. Se na Fórmula 1 você tem essa sequência de regras que são aplicadas dessa forma, siga elas. Não fica criando modinha. E a Alfa Romeo se sentiu muito prejudicada, porque eles tinham terminado nos pontos. O Raikkonen era o 9º colocado e com a punição de 30 segundos ele caiu para 13º. Além dele sair da zona de pontuação, né, que já era uma coisa muito ruim, ele terminou numa posição péssima. E assim, a Alfa Romeo teve um fim de semana muito complicado. Eles estão com um carro que eles acredito que eles têm capacidade de terminar pelo menos na zona de pontuação, que um 9º, 10º lugar, né? Ia terminar, e aí acabou que essa punição, assim, como eu vi o Salaf até do Zona de Ultrapassagem falando no Twitter, achou isso ridículo. Eu também achei essa punição, assim, desnecessária, porque pra mim, tipo, o Raikkonen não conseguiu retornar à posição, ok. E aí eles ignoraram completamente o fato de que a pista estava molhada, porque na situação do Pérez, o Pérez foi completamente errado porque ele fez a ultrapassagem nos carros com o safety car em pista e porque a pista estava molhada. Então... E tem um agravante, a ultrapassagem do Pérez é mais perigosa do que a do Kimi Raikkonen, que é o que o Max Wilson estava explicando na transmissão. Um dos poucos momentos que o Max Wilson mandou bem pra caralho. Mas eu até gosto bastante do Max. Mas hoje tava complicado. Ele fala, né, que olha, nesse momento os pilotos têm que tomar cuidado porque tem fiscais na pista fazendo limpeza, tá no gramado, estão na brita. Então, o piloto fazer uma ultrapassagem, ele tá saindo do trilho normal e entrando num lugar perigoso da pista. Então, é complicado. O que o Pérez fez, cara, é uma das piores coisas que pode se fazer numa corrida. O que o Kimi Raikkonen fez foi ser normal. Fica quieto, cara. Né? Sabe, o cara não... Não, e assim, pra mim não cabe, foi o que você falou, Rubens, pra mim não cabe aplicar uma punição quando você, a punição do pit lane, né, dele, já que ele não retomou a posição dele, ele tinha que ter voltado pro pit lane. Como que ele volta pro pit lane? Tem uma largada do pit lane se todos os pilotos estão em uma largada lançada. Qual o sentido dele voltar pro pit lane? Me explica. Não, e tem outra coisa, você falar, mas... Quando tem a formação do grid, o cara vai pro pit lane. Tá, tudo bem. O Pérez fez isso na corrida passada. Perfeito, ele seguiu a regra. Mas o Kimi também seguiu a regra da largada lançada. Ele não infringiu nenhuma regra. Acho que, se eu não me engano, nessa formação de volta, que foi a primeira, quando a gente teve o começo da corrida, se eu não me engano, foi o Leclerc que rodou, ou foi o Sainz, foi um dos carros da Ferrari. O Leclerc, né? O Leclerc, ele chegou a perder posição
ele retomou as posições para poder ir para a posição de origem de largada dele. Então, tipo, tem uma brecha aí nesse negócio, porque, teoricamente, se o Leclerc tinha perdido posição, então ele deveria largar do pit lane. Exato. Não é? E ele não largou do pit lane, ele alinhou, teve condição para poder alinhar. O Pérez, ele teve problema no carro, no Bahrein, e aí deu aquela parada, ele não foi pra pista, né? Ele largou dos boxes. Por questão de segurança, pro carro não falhar de novo. Que também é uma coisa diferente. O cara teve uma falha, né, do carro. E não foi uma questão dele ter rodado por rodar. Mas assim, o Masi realmente, cara, ele tá por aqui na minha garganta. Imaginem eu nesse momento fazendo sinalzinho da pessoa presa na minha garganta, entalada. Porque, cara, o negócio de extravasar a pista... Eu vou fazer um dia, na live de terça-feira, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, assim, o cara, ele tá desorientado. Sério, ele precisa urgentemente ir num centro e invocar o espírito do Charles White para pedir alguns conselhos. Charles White, por favor. Psicografa o manual pro Masi. Por favor, porque não tá dando. Tá insuportável. Bom, mas fugindo agora do Masi, para ele não dar limite de pista pra gente, porque a gente já extravasou bastante. Nós temos o cara que conseguiu finalizar a corrida. Atrás do Vettel. O Vettel abandonou 2 voltas antes. Mas o Mazepin conseguiu terminar atrás do Vettel, que abandonou 2 voltas antes. E o Vettel, que teve uma corrida complicadíssima. O cara conseguiu chegar atrás do Vettel. O cara, pelo menos, não bateu em ninguém. Sabe? O Mazepin hoje, olha, o famoso quem tem cu tem medo, viu? Porque o cara... sem educação do caramba, aquela resposta torta que ela deu pra Mariana Becker, olha, sem zoeira, cara. Gente, ele tirou Jesus da paciência dele, entendeu? Ninguém consegue tirar Jesus da paciência dele. Ele conseguiu fazer um dos poucos feitos que foi tirar Jesus ali da paciência, que no caso Jesus é Antônio Giovinazzi. Exatamente. Bom, começa, né, com o fato dele rodar já nos treinos livres, o Mazepin, depois no treino classificatório, o Giovinazzi. Aí que tá. Mas, já que você quer punir, por que você não puniu o Mazepin, que atrapalhou a volta rápida do Giovinazzi? Não. Cara, ele é muito... O Mazepin, ele é muito seletivo, cara. É sério. Sabe, parece... Não vou nem falar. Mas, enfim. E teve isso, né, Débora? Que ele pegou e atrapalhou o Giovinazzi no treino classificatório e depois até deu uma patada. Uma patada não. Foi sem educação com a Mariana Becker. O Mazepin veio, como a gente falou, até fiz um vídeo lá, agora TikToker, fez um vídeo lá pedindo a eliminação do Mazepin, né? Tá rodando, tava causando, teve a classificação ali, que mais uma vez, acho que esse ano tem uma coisa que tá sendo muito pautada, que é o tal acordo de cavalheiros, né? Depois a gente repete essa mesma palavra ali pro incidente entre Bottas e Russell. Mas falando do Mazepin, eles estavam em classificação, em volta rápida, era a última tentativa que eles tinham de avançar pro Q2. Alfa Romeo tava naquele fim de semana que não sabia se ia, se não ia, mas estavam confiantes. Talvez um dos 2 carros da Alfa Romeo poderiam ter passado. Não rolou, né? E ainda teve o fato do Mazepin ter atrapalhado o Giovinazzi. O Mazepin vem que nem um torpedo do lado do Giovinazzi, pelo lado esquerdo. Ultrapassa o Giovinazzi e caga simplesmente com a volta dele, né? Tanto que o Giovinazzi dá um berro no rádio. Fala, o que esse maluco fez aqui? Mas que, Gennaro, que Katsu fizesse esse maledetto? Alguma Gente, coisa e assim. o Giovinazzi é muito quieto durante a corrida, a classificação, mas ele ficou full pistola com o Mazepin, né? E como já tava no final da classificação, não tinha nem mais como ele abrir outra volta, porque ele precisaria de uma volta para poder resfriar os pneus, recarregar a bateria e dar a volta, né? E mesmo assim, em classificação, geralmente a melhor volta do pneu é logo depois da volta de aquecimento, né? Você não tem uma quarta tentativa, que seriam a primeira volta do aquecimento, a segunda é uma volta rápida, aí a outra volta seria para poder recarregar a bateria e mais uma volta rápida. Geralmente isso não acontece, são poucas pistas que você consegue pegar a volta rápida no quarto giro do pneu. Enfim, e aí teve essa pauta, né, do acordo de cavalheiros, que o Mazepin ultrapassou mais uma vez durante a classificação e que isso não pode, porque você
você tem que manter a sua posição de pista. Então, em Imola, a gente já sabe que a situação de tráfego é muito grande, né? Durante os treinos livres fica muito claro que quando sai muita gente para a pista, eles começam a negociar espaço para poder fazer uma volta melhor. Em treino livre não tem problema você ultrapassar o coleguinha para você abrir a volta, mas a classificação tem porque, né, ali no caso ele acabou ultrapassando o Giovinazzi num ponto em que acabou estragando com a volta dele e ambos estavam tentando volta rápida. Enfim, volta essa pauta de que ele ultrapassou as pessoas na classificação e ele não aprendeu nada no Bahrein porque ele fez a mesma coisa com o Vettel e rodou na frente do Vettel. Exato, então o Mazepin é um cara que é sério, velho. Ele tá precisando de um piloto estilo Edmundo, sabe? Pra geração atual, eu falei Edmundo, a Débora fez uma careta, ela não se recorda. Edmundo, pra quem não se recorda, jogador animal. Era o cara que via o outro jogador do outro time dar uma entrada mais dura no zagueiro do time. O Edmundo marcava aquele cara pra apanhar, e o cara ia apanhar. E é isso que tá faltando um Edmundo, um cara animal, um cara, sabe, louco. Ele tá precisando encontrar com o Russell na pista e tomar um pescotapa do Russell. Cara, puta, perfeito, cara. Ele acorda. Mano, tem que ter um encontro do Russell, já que o Russell é esquentadinho. Tinha que os dois se encontrar, cara, ia ser lindo demais. Então, tem mais chances, né, porque eles estão ali no fim do grid. O Mazepin, o pessoal tá falando, mas ele vai durar porque o pai dele paga. O pai dele... Gente, se a FIA cortar a superlicença dele, o pai dele não vai pagar nada, não. Ele vai tirar o patrocínio da Haas, vai ser ruim pra Haas, mas o cara sai da Fórmula 1. A minha torcida, quando eu falo que eu quero um acidente dele, eu torço para que ele se acidente sozinho, não atinja outro piloto, nem ninguém, nem fiscal, nem nada, para que a FIA e a Fórmula 1 excluam a superlicença dele. Ponto. Acabou. Que nem foi feito com o Yuji que fala? Isso. Eu não sei. Isso. E foi em Imola também que aconteceu o incidente dele. Ai, Cristo. Então, cara, precisa disso acontecer pra esse cara ser barrado, sabe? Tipo, mostrar que existe punição pra esses babacas. Então, que o complicado ali do Mazepin é que ele, sei lá, ele não tem experiência, né? Tipo, e também ele não quer adquirir experiência, né? Ele não faz nem um pouquinho de esforço, né? Tanto que a Mariana entrevistou ele, a Mariana Becker, depois que terminou a classificação pra ele, né? E falou assim, e esse incidente que você teve com o Giovinazzi? Eu passei ele, tipo, cara, você realmente não aprendeu que você não deveria ultrapassar o coleguinha durante a classificação? Não, ele não aprendeu e também não foi punido. É porque o ruim do acordo de cavalheiros é que é um acordo entre os pilotos e isso não entra na regra que o Masi leu. Exatamente. E aí, agora falando da regra que o Masi não leu, vamos falar do incidente do Valtteri Bottas, que daí já emenda nisso e já fala um pouquinho desse acordo de cavalheiros. Que assim, foi um acidente muito louco. Porque fogo no parquinho. Fogo no parquinho total. Eu posso falar só uma coisa? Pode. Concordo com o Toto Wolff. O que o Bottas tava fazendo lá atrás? Gente do céu. Cara, você é o piloto da equipe mais foda do grid. Da melhor equipe. Você tem o melhor carro. Não você importa tem o a melhor problema que a Mercedes equipe, está passando. Você está na melhor equipe. Você tá com o melhor conjunto. Você tem a obrigação moral de ser o escudeiro, literalmente, do seu companheiro, que é um heptacampeão. Entre os 4. Tinha que estar entre os 4. Não tinha que estar chafurdando na 8ª colocação, 10ª, puta que pariu lá pra trás. Cara, isso que o Bottas tava tomando... Mano, eu até tuitei e falei, gente, o Russell tá botando pressão no Bottas. Com uma Williams. Com uma Williams. E até eu falei pra Débora, nossa, Débora, o carro da Williams tá até mais bonito, né? Gente, tá uma beleza. Carro quando é rápido tá é bonito. Rápido, E aí é interessante que eu falei isso, eu fiquei pensando, cara, o que tá mantendo essa Williams rápida não é com o motor, né? Não é nada, é a raiva que o Russell tá de manter pressão no Bottas, que o cara, sabe, ele tá naquele momento vibe do tipo, cara, eu tenho que botar pressão no Bottas, eu tenho que passar o Bottas pra mostrar que eu mereço o lugar dele. Com uma Williams eu tô sendo melhor que ele. E resultou no acidente dos dois. Eu queria só até pontuar uma coisa, que o Russell, durante o fim de semana, ele não foi tão brilhante assim. O Latifi superou ele O Latifi foi muito bem nos treinos livres. O Russell, ele não tava muito se encontrando ali no carro, ele tava tendo realmente dificuldade. E na classificação foi muito legal que os dois carros da Williams conseguiram passar pro
pro Q2, né? Então, o Q1 o Latifi foi melhor, né? E eles estavam funcionando, né? Tanto que, assim, acho que pra mim foi uma surpresa ver o Williams superar a Alfa Romeo. Porque quando eles falaram ali na quinta-feira que provavelmente eles iam brigar com a Alfa Romeo, fiquei, cara, a Williams vai brigar com a Haas, sabe? Tipo, com a Alfa Romeo vai ser muito otimismo. E eles realmente estavam melhor que a Alfa Romeo. Infelizmente, eles estavam melhor que a Alfa Romeo. Mas, felizmente, pro campeonato, né? Porque a Williams conseguiu extrair um potencial muito bom da pista de Imola. E aí a gente teve ali Latifi e Russell brigando. Foi uma pena o Latifi ter abandonado no começo da corrida, porque ele bateu também. Bateu no Latifi. No Latifi bateu no Bateu no Mazepin. Mazepin. Cara, como é que você bate no Mazepin, cara? Sabe Mazepin bateu nele. Exato. Só pra poder culpar. É muito engraçado, né? Porque a gente defende o coitado do novato do Tsunoda e massacra o Mazepin. Mas o Mazepin tem histórico pra isso, Tsunoda não. E, enfim. E teve esse lance, né? E aí, o que aconteceu ali? Naquela briga Russell e Bottas, né? Não, ali o incidente foi: o Russell foi ultrapassar o Bottas. O Bottas, com o DRS aberto. Com o DRS aberto, o Bottas realmente fechou a porta, mas não fechou a ponto de colocar o Russell pra fora. Até uma coisa que o Carlos Del Valle falou na live, até falei, cara, eu vou usar isso como licença para poder falar no podcast. E o Marcos Massuqueto, nosso querido MM, falou, e é verdade. Cara, cabia uma porra do Landau no meio daqueles carros. Dava pra passar um Landau ali, como o Russell bateu no Bottas. Então, assim, até eu gostei, foi uma coisa que o Rafael Lopes falou depois que ele publicou o texto dele, que é um termo que eu também já usei lá no podcast F1 Brasil, que foi uma culpa concorrente, os dois tiveram culpa, por isso que foi um incidente de corrida, e nenhum dos dois foram penalizados. No máximo eles vão tomar uma bronquinha do Toto Wolff, não do... Já tomaram a bronquinha do Toto Wolff. Exato. Então, foi um incidente de corrida, mas, assim, é muita cabacice, cara. Tipo, do Russell, que foi ultrapassar o Bottas, e tipo, cara... Usou o trecho molhado da pista. Usou o trecho molhado da pista e esperou o contato. Ele foi aquele famoso atacante que entra na grande área, não tem chance para fazer gol, vê o zagueiro e só espera o contato. E foi isso que ele fez. E o Bottas foi muito cabaço. Mano, deixa o Russell passar, cara. Já fudeu a tua corrida. Você já tinha batido, sabe, né? Já esquece a vida. Deixa pra lá. Mas não, quis assegurar a posição, fechou um pouquinho ali sim, porque a câmera, o vídeo você vê que tem justo no meio da pista. Tem erro dos dois, né? Justo no meio da pista tem a faixa de saída do pit, né? Então você vê que o Bottas vem além dessa linha, então, ou seja, ele fecha sim pra cima do Russell, mas cara, foi incidente dos dois, os dois foram cabaços, os dois foram burros. Erro do Russell, que fez a ultrapassagem e fechou também um pouco o Bottas. Erro do Bottas, que era para ele estar lá na frente disputando posição, sabe? Com as Ferraris e com as McLaren, não era para ele estar lá no fundo. Isso é patético. Não tem defesa, cara, não tem desculpa, não tem nada, sabe? Dessa vez não vai ter o cara como reclamar defender, que não estava conseguindo aquecer pneu, mentira, sabe? Um cara que aquece pedra numa sauna consegue aquecer pneu sim, não tem... O que é ótimo é que o engenheiro, né, comentando, corrida do Hamilton teve aquele deslize lá, mas ele fez uma excelente corrida de recuperação, o Bottas teve problema nos pneus. Exato, cara, o Bottas... A gente tem que dar um motivo pro Bottas ter ido mal, teve problema com os pneus, coitado, velho. É? Qual foi o problema do pneu que o Bottas teve? Da ambulância que levou a mãe dele pro hospital pra parir esse merda desse moleque. O pneu da ambulância tava bom. Moleque ruim da Preu. Se tivesse demorado mais umas 2 horas esperando numerologia, era dentista, não era piloto de Fórmula 1. Mas não, quis colocar o moleque piloto de Fórmula 1. Se fosse dentista, tava lá, pelo menos biturando os dentezinhos. Mas não, piloto de Fórmula 1 é ruim pra caramba. E aí você tem os dois pilotos, segundos pilotos das duas maiores equipes, cagando e muito. O Pérez, tudo bem, a gente tem a desculpa da adaptação. O Bottas deve estar na adaptação até hoje. O Bottas é muito complicado de defender ele. E acho que esse Quem é ano... família mais defende? O Bottas é o cara que chega no Natal, o pessoal, ó. Só a única criatura que defende o Bottas é a Netflix, que faz um episódio especial pra ele e ninguém compra. Mas enfim, aconteceu tudo isso. O ruim do Bottas, e ruim e Bottas na mesma frase, é meio complicado também, porque... Gerúndio, né? Oh, meu Deus do céu. E
assim, né? Não era nem pra ele estar ali na 8ª posição e realmente o puxão de orelha que o Toto Wolff deu foi válido, né? Não era pro Bottas estar ali brigando com uma Williams e não era pro Russell ter sido tão otimista, porque o Russell, né, é o piloto mais cotado pra poder substituir o Bottas em algum nessa momento. hora tava... E aí eu acho que o Toto Wolff falou, mas que merda que eu tô fazendo na minha vida. Nessa hora, tá Van Dorn e Nico De Vries lá na Fórmula 1, um olhando pro outro, estralando o pescoço, estralando a mãozinha, e falou, cara, é só entregar resultado aqui, ó. Um ganhou uma corrida na abertura da temporada, Van o outro Dorn ganhou compareceu em Roma. Agora é só os dois na próxima corrida fazer bonitinho, a gente manda nas corridas. Os dois já foram até lá no LinkedIn já atualizar o perfil deles e tal. Mandaram um oi sumida pro Toto Wolff. Como vai, Toto Wolff? Teve um bom fim de semana? Aí você tem o quê? Qual que é o outro piloto da Mercedes que brilhou? Lando Norris. Que o Lando Norris é hoje atualmente piloto também da Mercedes, porque ele tem ele não é mais piloto só da Ferrari hoje, da Mercedes, da McLaren. Falei todas, né? Da McLaren. Ele também é um piloto Mercedes, ele tem um contrato com a Mercedes. Então, ó, Lando Norris foi pro pódio. Quem sabe lá no futuro. Lewis Hamilton e Lando Norris na Mercedes, os outros dois tudo chupando o dedo de trouxa. O negócio de Mas todo não, o esse melhor desenho... foi a pancadaria. Desculpa. Não, mas é que o negócio de todo esse desenho é o que o Toto Wolff falou, né? Eles estão num período em que o dinheiro é curto, que eles não podem ficar gastando dinheiro à toa. Esse dinheiro tem que ser direcionado para o desenvolvimento do carro. A Mercedes é um carro que tem problemas, sim. Em Imola eles talvez não sofreram tanto porque a temperatura estava mais baixa, então o desgaste de pneu é menor. E aí tem a questão da temperatura dos pneus também para eles. Ano passado eles tinham o auxílio do DAS para poder ajudar eles com o desgaste dos pneus. Esse ano eles não têm mais. E também tá tendo aquele problema lá do hack, que eu também expliquei a questão de hack e pneu lá no texto do BP. Então passem lá para poder conferir também e saber o que tá acontecendo nessa briga aí do Otmar, que aí já entra a Aston Martin, né? Mas essa discussão sobre o carro também foi a discussão que a gente teve no episódio do Bahrein, que eu e o Rubens praticamente quebramos o pau aqui. Eu tentei defender a Pirelli de todos os jeitos. Mas isso do Russell é que praticamente deu um PT no carro do Bottas, né? Eles vão ter que refazer tudo. E é uma perda de dinheiro, assim, desnecessária numa circunstância dessa. Tanto que quando isso aconteceu, eu e o Rubens olhamos um pra cara do outro e falamos assim, e aí agora? Aquela vaga do Russell, como é que fica? Porque ainda assim ele é um piloto muito rápido, muito bom, mas tem essa mancha aí agora que ficou nesse incidente, né? Porque os dois foram muito otimistas. Tanto o Bottas não deveria ter feito o que fez, e tanto o Russell que não deveria ter tentado ultrapassar naquele ponto da pista. E eles... já era uma circunstância ali que a pista estava secando, os pilotos estavam com pneus de pista seca, e aí quando teve a batida, o Russell pegou o lado molhado da pista e encheu, né, a lateral do carro do Bottas. Então, assim, foi uma sequência, um erro dos dois, mas se fosse pra poder culpar alguém, talvez um pouquinho mais o Russell, porque também foi forçado o que ele fez, né? Mas o Bottas também tem culpa. Não, eu se fosse o Capito da Williams e o Toto Wolff da Mercedes, levava os dois carros para fábricas da Williams e da Mercedes, ligava para os dois pilotos e falava, traz a necessária de produto de beleza de vocês. Vocês dois vão limpar esse carro, tirar sujeira com o que vocês têm aí. Vai ser com escova de dente, vai ser com pincel de olho, vai ser com tudo. Vocês vão entregar esses carros limpinhos para os mecânicos reconstruir. E vocês podem ficar aqui que se a gente precisar de guspe e saliva de vocês para montar essa birosca, vocês vão ficar. Sabe, dá um choque nos caras de realidade, fala assim, cara, vocês são babacas. E aí a gente vai pro outro, que foi o Latifi, que também, sabe, rodou, foi para fora da pista, volta para a pista, tá vendo quem vindo? O demônio. Enquanto ninguém cruza a rua na frente do demônio e sai ileso. Cruzou a rua na frente do Mazepin, Mazepin só olhou. O cara bateu. Acabou. O Mazepin tem culpa nisso. Ele viu o Latifi. Ele não fez nada, ele não externou nada, mas ele só viu. E isso é muito importante. É uma coisa que a gente tem que começar a conversar do escurecimento da viseira do Mazepin para que ele não veja os pilotos, para não desejar mal. Então, a Williams, cara, que vinha numa
cara, ia ser um Esse final de semana... era o fim de semana da Williams. Era para os carros deles terem pontuados. Tipo, a sequência que teve ali do Raikkonen ir para a zona de pontuação foi porque o Russell abandonou, porque eles ele estavam ia à frente da terminar... Alpine o tempo todo. Eles estavam muito melhor, assim. Era realmente o fim de semana A era Alpine deles. foi esse final de semana, foi só pra pegar os pontos, né? Porque o resto ela não compareceu em nada. Acho que pegaram o mesmo modo... Desculpa, Cíntia, mas do Van Dorn, né? No Bahrein também De não não compareceu. comparecer. Aquela coisa, né? Já falamos aqui do Bottas, já malhamos o Bottas. Fábio Campos, esperamos você na live para falarmos um pouco mais mal do... Exato. E, bom, e a gente falando dessa questão do Bottas, a gente descendo a lenha nele, descendo a lenha no Pérez, por que a gente tá nisso? Porque finalmente, depois de anos da gente pedindo, hegemonia da Mercedes tá chata. A gente não, porque eu sempre falei que eu gostava, tá um pouco me lixando, porque Ferrari encheu o saco, o Vettel encheu o saco um período, foi só o ano passado que realmente o Lewis Hamilton correu com o pé nas costas. Mas sempre teve alguém enchendo o saco do Hamilton. Na McLaren você não Mas fala, agora, né? dessa vez... Não, mas claro que ficou sempre distante. Mas dessa vez a gente tá tendo uma disputa acirrada e simplesmente os dois pilotos seguintes não estão comparecendo. E aí a gente tem uma disputa ferrenha. Cara, tá lindo de se ver. Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Não, eu acho que, cara, desde Fernando Alonso e Sebastian Vettel disputando o título, a gente não tem uma disputa tão bacana e tão esperada como é essa, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que é pra louvar de pé a igreja, porque, mano, tá sendo sensacional. E aí, onde que a gente precisaria, as duas equipes precisariam dos segundos pilotos para disputar o título de construtores, a gente não tem isso hoje. Pra mim, na classificação foi uma coisa que eu fiquei muito animada. O desempenho ruim do Bottas e a 8ª posição dele de largada, e com o resultado da Red Bull com o segundo e o terceiro lugar para largada, era assim o melhor cenário que a Red Bull poderia ter nessa disputa dos construtores, né? Porque teve os... ia ter um equilíbrio e ia continuar mantendo essa briga, porque por mais que seja, o campeonato do Verstappen, se ele ganhar no fim do ano, é muito legal para a Red Bull, sim, mas eles estão interessados nos construtores, né? Porque é o que dá dinheiro e para eles é um dos campeonatos mais relevantes até mesmo que o de piloto. E aí, de fato, a gente não teve nem o Pérez na zona de pontuação e o Bottas fora. Isso é bom até de certa forma, que o Bottas não conseguiu terminar na zona de pontuação por conta da Red Bull. Continua ainda a disputa, né? Eu lembro que um pessoal falou, agora acabou a disputa dos construtores. Não, gente, ainda não acabou, sabe? Tá ainda viva, porque a Mercedes tem 60 pontos e a Red Bull tem 53. Ainda tem muita coisa para poder acontecer durante o ano, então a gente ainda vai pegar pistas diferentes ao longo do ano, em circunstâncias diferentes. A gente ainda tá numa pandemia, coisas podem mudar desse calendário. Então, torcedores, calma, porque ainda tem disputa do campeonato de construtores e a Red Bull ainda pode levar sim. Mas ela precisa do Pérez pontuando e pontuando bem. Então, isso foi ruim para a Red Bull não ter contado com o Pérez nesse fim de semana, depois do problema ali com o Bottas. Exato, e essa questão que a gente está falando, a Débora até falou da pontuação das duas equipes, a diferença da Mercedes para a Red Bull hoje é praticamente a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Então, hipoteticamente, Bottas e Pérez não venham a terminar a próxima corrida de novo na zona de pontuação. Se o Verstappen ganha e o Hamilton chega em segundo, os dois não fazem a volta mais rápido, empata construtores. Então você já está na terceira corrida com um empate de construtores. Você está tendo uma disputa pelo título de pilotos e você está vendo que os dois pilotos não estão fazendo o serviço dele, que é exatamente colocar o carro entre o adversário do seu primeiro piloto, do piloto que está disputando o título, que é onde que o Pérez tinha que estar e aonde que o Bottas tinha que estar. O Bottas era o cara que tinha que estar à frente do Verstappen na hora que o Verstappen voltou dos boxes com a troca de pneu, atrapalhando o Verstappen na estratégia de troca de pneu. A mesma coisa era o Pérez com o Lewis Hamilton. E é isso que a gente está falando. Você começa a ter esse déficit de segundos pilotos, você começa a pensar, cara, sabe, as outras equipes estão podendo agariar pontos para disputar contra eles, porque você tem a McLaren com 41 pontos e a Ferrari com 34,
para 2 etapas só, cara, tá bem apertado. Não tô falando que a McLaren vai vencer ou que a Ferrari vai vencer, mas só que a gente tá falando de 2 equipes que tá colocando os 4 pilotos em boas posições, à frente dos segundos pilotos das 2 primeiras colocadas. Foi dessa forma que a Racing Point no ano passado brigou com a McLaren, né, pela terceira posição do campeonato de construtores, em que eles se aproveitavam de deslizes dos outros para poder conquistar pontos, né. Sobre a disputa Max Verstappen e Lewis Hamilton, eu acho que foi, assim, falando de Lewis Hamilton, é um piloto que, assim, é aquilo, né? Ele construiu a carreira dele, teve erros, teve problemas, mas ele tá conseguindo trazer tudo isso para poder ter provas melhores. Ele teve a batida antes do Bottas, que ele saiu da pista e bateu. Mas assim, teve muita calma, muita destreza para poder voltar com o carro para pista, para sair da brita, para não atolar, para poder conseguir ir pro pit para fazer a troca dessa asa. Tanto que depois, né, por conta da batida do Bottas e do Russell, teve a bandeira vermelha. Foi até bom para ele, porque ele também pôde passar por um reparo no carro, a equipe fazer uma verificação. Mas, assim, quando ele sai do carro, ele tá muito abalado, mas depois ele, tipo, volta, né, pro centro dele e analisa o que ele tem que fazer. Bom, eu tô nessa posição, eu tava brigando pelo pódio, o Verstappen, que é meu adversário direto desse campeonato, tá na liderança. Eu preciso focar para poder realizar a ultrapassagem e chegar, pelo menos, na segunda posição, né? Foi isso que ele fez, assim, de uma maturidade muito grande. Por outro lado, quando teve a paralisação em bandeira vermelha, eu falei, nossa, acabou a corrida do Verstappen, porque ele vai sair que nem um louco, não sei o que, não vai dar certo. Muito aquela memória que eu tenho do Verstappen com vários problemas quando começou na Fórmula 1. E eu falei, nossa, ele vai perder essa corrida. E ele não, ele também tava... Ele saiu do carro ali nessa bandeira vermelha muito calmo, muito tranquilo, assim, tipo, muito na dele. E aí, quando teve a retomada da corrida, que ainda teve aquele errinho que ele deu, né, aquecendo o pneu, que o Leclerc nem se aproveitou para poder tentar passar o Verstappen naquele momento. Eles conseguiram, né, tipo, ele fez a largada e conseguiu manter uma consistência muito boa para poder fazer o restante da corrida dele, né? E eu achei muito bom, assim, o fato dele não ter tentado dar volta rápida, dele ter focado na vitória. Tipo, eu preciso da vitória. A consequência de uma volta rápida não é isso, porque estava numa pista muito arriscada, Imola já tinha vários pilotos tido acidente durante treino livre, só que ele fez a leitura dele para terminar a corrida e terminou com 1 ponto só de diferença. O Hamilton tem 44 pontos porque ele fez a volta mais rápida e o Verstappen tá no segundo lugar com 43 pontos. Então, assim, acho que os dois tiveram muita maturidade para poder lidar com essa prova. Não, os dois hoje foram surpreendentes, cara. Me lembrou muito corridas quando, assim, tinha, Vettel e Hamilton mesmo, Vettel e Alonso e Schumacher, sabe? Que as corridas que eram épicas, em que os pilotos, sabe, se degladiavam no cronômetro, buscando o melhor, sabe? E o Verstappen, para mim, hoje foi um dos melhores pilotos em pista. Eu acho que se fosse para colocar realmente no ranking, eu colocaria Norris, Verstappen e Lewis Hamilton, porque os 3 foram muito bons, mas como vamos falar do Verstappen e do Hamilton, o Verstappen, ele foi muito cerebral, ele foi perfeito. Mesmo essa rodada dele, eu acho que foi muito uma questão de consequência de abrir a corrida novamente, você está com pneus já não da forma que você estava conduzindo antes, então acho que é uma coisa que dá para apagar durante o final de semana dele inteirinho. Se colocar de uma forma linear, a corrida dele foi perfeita, é irretocável, não tem que se falar da corrida do Max Verstappen. Lewis Hamilton errou, demonstrou que ele é humano, mas demonstrou que o cara, a filha da puta, até quando erra, o cara é genial. Ele foi muito afoito em acelerar o carro e bateu no guarda-rei ali nos pneus. Eu vi muita gente falando, eu falei, cara, não faça essa leitura. Ele tava com as rodas que tracionam na areia, sabe? Ele acelerou e o carro entregou uma potência que ele talvez não esperava. Eu acho que aquilo ali é uma garoteada que o Lewis Hamilton não cometeria se ele estivesse no asfalto. Eu acho que foi uma questão de brita. Ele conseguir sair da brita,
sabe? Cara, foi São os algo... poucos que fazem isso, né? Acho que um que a gente vê fazendo muito bem, se livrando de brita, é o Raikkonen. O Raikkonen, o Carlos Sainz, até o pessoal brincando no Twitter, né? O Carlos Sainz na brita e colocaram uma fotografia do pai dele com o carro da Extreme E. Vai saber, né? O Lewis Hamilton conversou lá com o piloto dele, que é um centroavante de time da terceira divisão, que é o Christopherson. Falou, Christopher, me dá uma dicasinha aí. Christopherson não, Christopherson é do Nico Rosberg. Ah, vai saber, o cara vai pedir uma opinião. É o Loeb, que é do Lewis Hamilton. Ele deu uma de Loeb, conseguiu sair ali da brita de boazinha, mandou muito bem. E nisso eu concordo, cara. O cara mandou muito bem. Voltou pra pista de ré, com garantia de segurança. Que nem o Mate do Carros. Exato. Ótimo piloto de ré. Conseguiu, deu a sorte que miraculosamente, né, 2 pilotos que são envolvidos com a Mercedes, aí começa as teorias de conspiração, bateram, né? Vai saber. Dizem que foi a ordem do Toto Wolff para os dois bater. Falaram que os dois iam ganhar um Renault Clio, se caso batessem. Mas, brincadeiras à parte, o Lewis Hamilton, cara, para mim foi uma das corridas mais legais que eu assisti dele. E quando eu falo isso, cara, eu só lembro de corrida boa desse cara. Mas essa é aquela que, cara, vai ser igual Turquia o ano passado. É uma corrida que fixa a mente nossa de como o filho da puta, de 10º lugar, conseguiu chegar em segundo. E o Bottas ficou em 8ª corrida inteira. Exatamente, isso que é foda. E aí a gente fala, o Lando Norris correu pra caramba, né? O Lando Norris teve um final de semana espetacular. Eu acho que o Lando, ele teve um fim de semana, assim, bem interessante, ele e o Ricardo, mas principalmente ali na classificação, o Lando consegue uma volta muito boa durante o Q3. Infelizmente, por conta dos limites de pista do Masi, a volta foi deletada. Cara, eu só vou dar rapidinho, cortar a Débora, só pra explicar uma coisa que eu acho que eu entendo de limite. Libera pra todo mundo. Só a ultrapassagem que eu concordo que é filha da putagem, o cara ultrapassar por... Mas o cara extravasou numa volta, que nem é numa classificação, num treino livre, numa corrida como foi no Bahrein, libera. Porque tá liberado pra todo mundo, é igual pra todo mundo, todos podem fazer. Ah, eu não fiz, fui prejudicado, se você foi um otário, você podia ter feito. Mas não, você quis ser bonitinho, posar pra foto no Instagram de bom moço. Foi igual a Juliette, que confiou na Poca. Exatamente. Então, cara, libera. Agora, ultrapassagem, que nem o pessoal gosta de mostrar, o pessoal da Indy me recorda, só quem que foi que fez lá na Laguna Seca? Foi Zanardi? Foi... Não me recordo quem que ultrapassou lá em Laguna Seca, que todo mundo bate palma, mas o cara corta metade da pista por fora, sabe? Isso eu acho errado. O que o Verstappen fez no Bahrein é errado. O que o Verstappen fez nos Estados Unidos em 2018 é errado. O que o Ricciardo fez em 2019 na França, ultrapassando por fora, pra mim é errado. Mas agora, numa volta rápida, libera pra todo mundo, dane-se. O cara é volta rápida, o cara tem que extrair o máximo do carro, tem que extrair o máximo da pista. E por conta desses limites de pista, a gente viu problemas que nem o Tsunoda, né? De perder o carro durante a classificação, bater e provocar uma bandeira vermelha. Eu tava assistindo a onboard do Lando Norris, da corrida, e ele ali nas chinquenes do circuito de Imola, que foi usado para poder quebrar um pouco da velocidade do circuito, ele passava praticamente em linha reta nas chinquenes, assim, para poder quebrar elas e não fazer aquele zigue-zague, porque perde tempo. Mas ele tava ali e ele tava se arriscando, porque foi colocado aquelas lombadas, né? Então aquilo ali podia danificar o carro dele, mas ele tava fazendo ali, ele conseguiu segurança. É uma escolha do cara. Se ele tem passar a lombada. e tem a lombada, ele vai quebrar. Se quebrar teu carro, você foi otário. O Verstappen teve o carro quebrado por conta disso. Foi passar numa lombada, o carro bateu com tudo e danificou, né? Então é uma consequência. Coloca a lombada ali, cada um faz o que quer. É um risco. Esses limites de pista são bem complicados. O Norris perdeu essa volta, que era uma volta muito boa. Ele ficou super chateado, até largou atrás do Ricardo. Mas teve, assim, inúmeras voltas deletadas durante o fim de semana. Tipo, coisa de eu estar escrevendo texto, botar a volta e a volta ser apagada, sabe? Então, é bem ruim essa coisa de limite de pista aí do ano passado para esse ano, que péssima ideia. Exato. E aí, só uma coisa pro público entender,
O limite de pista não é o Masi. Ele fica assistindo todas as voltas de todos os pilotos. Fica lá olhando a câmera só daquela curva. E é mais de uma, mas era mais a curva 9 que tava dando dor de cabeça. Fica olhando e ele fica com a reguinha dele. Ah, esse piloto passou além da faixa branca. Vamos punir. Não, filho. Não, pelo amor de Deus. Alecrim Dourado, pelo amor de Deus, não seja burro. O que acontece? O pessoal da Fórmula 1 evoluiu. Eles saíram lá da época que era aquelas charreteiras de 1950, que você sentava em cima do tanque de gasolina, que era de aço, que você usava um capacete de casco de tartaruga, para uma categoria que usa sensor até na ponta da asa para saber se o vento está chegando a uma temperatura X e saindo na traseira com temperatura Y. Até isso, os filhos das putas têm no carro. O que eles colocam na pista? Sensores. Então tá lá o Masi tomando o cafezinho dele, aí de repente toca uma sirene lá. Curva 9, piloto X ultrapassou o limite. Cancela a volta. Ponto! Tem sensores naquela bagaça, não é pela boa vontade. Isso se ele nem olha, né? Provavelmente o negócio pode ser passou, sistema já deleta. Já não é um sistema automático. Pode ser pessoa fazendo isso. Perfeito, Débora. Melhor ainda. É um sistema automático, porque tem sensores até durante... Para vocês que são os alecrins dourados que chegam no domingo, quer assistir corrida e ficar palpitando coisa errada, é aquela coisa. Mano, acompanha a categoria a semana inteira. Vai ter um GP... As redes sociais, eles mostram, instalando sensores. É o mesmo sensor, eu falo mesmo, mas é a mesma ideia do sensor do pit stop. Ou vocês acham que fica o Masi lá com um cronômetro em cada mão? O cara é tipo aquela deusa indiana, como é que é o nome dela? Ganesha. Cada mão fica um cronômetro cronometrando o tempo dos pit stop. Não, animal! Tem uma porcaria de um sensor na pista. Ele sabe quanto tempo que o carro ficou parado ali, ponto. Não é que nem na década de 70 que você tinha as namoradas dos pilotos, e isso é verdade, não é machismo, cronometrando. Cara, um monte de gente cronometrando. Várias pessoas cronometrando, não tem mais isso, hoje é tudo computadorizado. Então a porcaria da curva 9 tem sensor do começo ao fim. O carro extrapolou, passou. Ah, mas o Norris teve volta dele que a gente viu e não extrapolou. Porque o sensor não pegou. Não pegou. Às vezes, cara, uma barbagantinha do pelo do cabelo da porcaria do pneu, que tem aqueles pelinhos, sabe? Bonitinho que a gente gosta de puxar quando o pneu é novo. Que você vai no supermercado lá no Carrefour e fica puxando. Então, eu adoro fazer isso. Às vezes aquele pelinho passou em cima do sensor e deu a liberdade pro Norris. Pronto, acabou. Agora, se está reclamando do sensor, cria um, vai lá, faz uma faculdade de engenharia eletrônica, cria um sensor ao seu bel prazer e entrega pro Masi. Mas, cara, eu tô de saco cheio do pessoal falando, ai, o cara escolhe quem punir. Não, filho. Não tem tempo pra isso. Só se o computador é controlado pelo HAL, lá de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou pelo Marvin, do Guia do Mochileiro da Galáxia, que não gosta das pessoas que estão ali e fica escolhendo, mas aí é o computador. Então você vai lá e cria uma inteligência artificial melhor e vende pro Masi. Não fica enchendo o saco falando, escolheu. A pessoa parece tirando sozinho Rex com os braços assim, escolheu. Não escolheu. É computador. É isso que define. E é isso que tá irritando a gente. Sabe? Porque é o que a Débora falou. Você tá ali, você tuita, pô, que legal, o cara fez uma puta volta, não sei o que, a volta cancelada. Aí sabe, que pariu, velho. Que cacete. Eu concordo, ultrapassagem, porque você tá buscando um espaço que não é pra correr. Você tá cortando o caminho. Você quer ver uma coisa que é bem interessante? Que é o fato da bandeira quadriculada. A bandeira quadriculada hoje é um mero símbolo de ter a bandeirinha lá do pessoal agitando. Porque é tudo definido no sensor. Tanto que hoje é muito mais o sensor, porque teve a corrida do Canadá, acho que foi do Canadá. Que uma modelo, ela foi convidada para poder dar a bandeirada, ela deu uma bandeirada antes de ser a última volta, e aí naquela época eles usavam a bandeira quadriculada e também o sensor para poder definir. Como ela tinha sido agitada antes, eles tiraram uma volta da corrida e definiram as posições ali com aquela volta. Depois disso, eles falaram, não, a bandeira quadriculada é um mero símbolo, ela vai ser agitada, só mesmo que define vai ser o sensor da última volta. Então, a gente teve as voltas regulares da corrida, termina na última volta por causa do sensor. O sensor, aonde os carros passarem, vai definir a volta. A gente tem na Stock Car uma coisa que é bem ruinzinha, que é... Eles têm o sensor ali na reta, né? Ela não fica exatamente na linha de chegada. E ela que define as posições. Da Stock Car, você tem que ficar muito de olho no que está acontecendo na pista.
porque não tem sensor no restante da pista, isso é caro, então não é todas as categorias que conseguem usar esse sensor que vai atualizando rápido, e aí tem a definição ali na linha de chegada, né? É ruim porque você às vezes perde algumas coisas. Da Fórmula 1 tem sensor em absolutamente tudo, no carro inteiro. A única coisa que eles têm um pouco mais de dificuldade de saber é sobre o pneu, que aí, né, é outras questões, mas o restante do carro tem sensor em tudo. Não, os carros de Fórmula 1 hoje, até o retrovisor deles tem câmera que pega o infravermelho e joga no pneu para saber o desgaste do pneu e temperatura. Então, assim, tem sensor no carro inteirinho que se comunica com a pista. O único momento ali que, sei lá, poderia ter alguma coisa de olho foi durante o primeiro treino livre que teve a falha de comunicação da fibra, que aí ela não estava gerando dado de telemetria, que foi os dados do gráfico, aqueles gráficos da Fórmula 1 que são apresentados durante o fim de semana, eles são baseados em informações coletadas de todos os carros na pista. A transmissão em si não tem dados muito precisos dos carros, é muito certinho porque, né, isso é uma questão das equipes. Então eles conseguem pegar alguns dados. Aquele dado que eles mostram do desgaste do pneu é uma estimativa que eles fazem, tipo, a Pirelli deu tanto de volta, o piloto deu tantas voltas, então provavelmente esse pneu tá desgastado em tanto. Mas a gente vê ali no Bahrein que teve atualização em tempo real da parada do Verstappen e da parada do Hamilton, né? Que teve a parada do Hamilton e logo depois, se o Verstappen fizesse a parada, ele já ia voltar atrás do Hamilton. Esses sensores ali que eles conseguem localizar onde o carro tá na pista e a diferença entre eles é muito preciso. O único problema que poderia ter tido era durante o primeiro treino livre, que faltou alguns dados ali, principalmente dos pneus, que não tinham o sensor, né? Quando os carros saíam do pit lane mostrando fulano tá com amarelo, fulano tá com branco. Foi o único deslize, mas durante a corrida eles estavam com tudo certinho e durante o segundo treino livre já também estava tudo perfeito, eles conseguiram resolver. Então isso de Mas escolhe a volta que ele quer deletar, não funciona assim. O Mas ele merece ser criticado por várias coisas, mesmo por isso. Exato. E aí uma coisa que é interessante da gente falar do final de semana inteiro a gente comentou, né, do Norris ter feito uma excelente corrida. O Ricciardo, ele ainda tá nessa fase de adaptação. Ele não teve uma justificativa para ele ter tido uma corrida ruim. Ele só não teve uma corrida boa porque ele não conseguiu extrair o melhor do carro. Ponto. É isso. E então eu mesmo, durante o final de semana, não tive bem de saúde. Então eu, pra não ficar full pistola, comemorando também muito, porque, cara, eu queria ter o pódio do Norris, cara. Eu até brinquei com a Débora, acho que eu vou abrir uma champanhe. Mas só de eu ter que descer pra cozinha, porque a gente mora no sobrado, pra pegar a champanhe na geladeira e voltar pra sala, eu desisti. Eu fiquei totalmente desestimulado. Mas eu tava muito contente e eu achei que brincar mais falando que eu tava full pistola era engraçado. E foi a forma de eu me divertir. Porque eu entendo o Richard, eu acho que os carros da Mercedes, comparado com a carroça que ele vinha... Não, com o motor Mercedes, eu que errei na hora de falar. Comparado com a Renault que ele pilotava, é um puta de um carro. Então eu acho que realmente tem essa questão de desenvolvimento e tal, compreendo totalmente. Agora, a gente vai falar um pouco do Sebastian Vettel, porque a transmissão hoje me irritou um pouco. Por algumas coisas que eles falavam, que eram umas coisas bem erradas, sabe? Tipo, que nem... Você já começa com uma pedrada no rim interna, parece que alguém enfiou uma pedra lá direto, quando você vê o Sérgio Maurício falando das voltas ali que são apresentadas em cada curva, em que ele fala que o Michael Schumacher tá dentro do carro azul, que era o Fernando Alonso, né? Aí tudo bem. Mas só que daí o pessoal batendo no Vettel, que o Vettel tá com problemas de cabeça, que ele não se encontra. Tal. Aí você vê, cara, vocês não assistiram tudo desde o começo, cacete? Porra, vocês não viram que o cara teve problemas? Até tem um meme que o Will Mesquita, do Papai Orange, compartilhou lá no grupo do BP. Eu vou colocar na postagem do podcast, que é sensacional, que é uma brincadeira descrevendo toda a corrida do Vettel, que ele teve problemas do freio, partiu do pit lane, tomou uma punição de 10 segundos porque a equipe não colocou os pneus com a placa de 5 minutos para começar a corrida, teve problemas da caixa de câmbio, largou do pit lane, né? Teve problema na caixa de câmbio, teve tudo isso, aí ficou fora dos pontos. Ai, o cara tá acabado. Ai, a cabeça dele não tá funcionando. Não foi um bom piloto. Caralho, velho, vocês não estão assistindo, não estão prestando atenção na porra da corrida?
sabe? É impressionante, velho. Os caras não conseguem. E tem bastante coisa que dá pra gente falar sobre isso, eu já não vou falar porque, sabe, acompanha a live e seja no grupo de apoio esse do Boletim do Paddock, que lá eu falo bastante coisa. Lá eu entrego uns podres bem bacanas. Esses dias a gente tava xingando até comentarista racista. E, então, eu fiquei sim, perplexo, porque eu falei, cara, os caras não estão acompanhando com ele. Tudo bem, o Vettel não é o piloto tetracampeão que foi antes. Eu concordo com uma análise que o Del Valle fez, que o Vettel e o Button são pilotos que se equivalem. São dois pilotos bons, tiveram momentos brilhantes. Não são mais rápidos que a luz. Exatamente, são pilotos que tiveram carros que se condiziam com a forma deles pilotar, e com isso eles conseguiam entregar resultados. Button em 2009 com a Brown, e o Sebastian Vettel com aquele período de luz e iluminação mental que o Adrian Newey teve, que o cara criava tudo, sabe? Uma pena o Adrian Newey não ter esse desenvolvimento para a cura da Covid, né? Ele teria feito várias vacinas. Mas é impressionante como o pessoal consegue ter má vontade em perseguição ao piloto. Cara, chutar cachorro morto é muito... Mas parar e fazer uma análise, que nem na hora que o cara tava disputando a posição com o Pérez. Mano, o Vettel mandou bem pra caralho, velho. Ele soube entregar a pista suja, a pista molhada pro Pérez. Mostrou que o Pérez... Sabia que o Pérez ia garotear porque o Pérez estava mais rápido do que ele. Conseguiu fazer tudo isso. Ah, e o cara ainda teve que abandonar a corrida porque tava com problema de câmbio e podia piorar a situação do carro. Ele abandonou por isso, não abandonou porque ele é ruim, que tá com a cabeça fora do lugar. E aí é uma coisa que, pra quem tá acompanhando o BBcast e as nossas lives, a gente tem comentado sobre isso. O feedback da equipe sobre o Sebastian Vettel são bons. E é o que é esperado, né? O desempenho dele nesse primeiro momento é esperado. A Aston Martin ela teve o revés por conta do hack do carro. Então, assim, não é, tipo, só a circunstância do Vettel. É o fato dele estar num carro que não é o ideal. Provavelmente ano passado, se ele estivesse guiando pela Aston Martin, ele se daria muito melhor, porque o carro era com a traseira do jeito que ele gosta, pregado no chão, que era o que fez a Aston Martin deslanchar no ano passado e ser a maior rival da McLaren. E esse ano não, teve a mudança das regras, as regras do regulamento que foi feito para 2021 prejudicou tanto a Mercedes quanto a Aston Martin. A Aston Martin está se sentindo muito mais prejudicada até, porque... Não prejudicou até a Alpine. A Alpine é uma equipe que se demonstrou bem prejudicada com essas mudanças que ela fez. Uhum. E aí eles trouxeram o Vettel para essa situação, né? Então é um piloto que eles estavam esperando que esse ano ia ser o ano da Aston Martin. No fim das contas, a Aston Martin em si tá passando por vários problemas. O Stroll, ele tá mais acostumado, não é pelo fato daquele carro. Ele é jovem, ele é um piloto que teve outras chances de conhecer outros carros, ele passou por outras situações na Fórmula 1. É um piloto jovem que a gente tá vendo que, assim como outros, consegue se adaptar de uma forma mais fácil. O Vettel não, ele tá acostumado Mas o com uma Vettel, coisa, o que eu pego é o seguinte, não é só o carro, ele teve problemas, sim. O carro teve problemas, o carro quebrou. Mas se quer falar que o Vettel teve problema, tipo, com o carro, mais uma coisa genérica, então aponta esse problema que a Aston Martin tá tendo desde o Bahrein, sabe? Tipo, aí sim, mas... Não é só um fator, são vários que fez o cara ir mal. Não é ele, sabe? Tem o fator Vettel, mas tem vários fatores. Imagina o Vettel como um solzinho, bonitinho. Sabe aqueles exemplos que a professora de jardim de infância gosta de fazer? Coloca a criancinha, Vettel, pega a cabeça dele carequinha, ilumina como se fosse um sol, é ele. Aí ele tem vários planetinhas em volta dele orbitando, que são os probleminhas que ele teve no final de semana, sabe? E aí você pega e coloca tudo isso colapsado. É o que aconteceu da corrida dele. Mas ele teve culpa 100%? Não. Eu acho que 30% é culpa do piloto. Os outros 70% a gente distribui ruim... nessa questão de carro quebra o câmbio, quebra o freio, toma punição de 10 segundos por um erro da equipe que não colocou pneu faltando 5 minutos para ter largada. O cara, se eu não me engano, ele teve toque também, se não me engano, durante a corrida. Então, cara... ele teve toque, ele tocou no volante e errou. Mas é complicado, sabe? Você querer só jogar aqui o psicológico dele acabou. Quem me ensinou muito isso foi o Thiago Raposo, em gravações que eu fiz lá em 2015, 2016 do podcast F1 Brasil. Que eu falava isso, eu cometia esse erro, eu falava, não, o cara não tá muito focado, o psicológico dele tá ruim. Aí o Raposo fala, eu acho engraçado vocês falar isso.
vocês estão conversando com o cara, vocês estão todo dia com o piloto, vocês acordam com ele para saber se ele realmente está nessa situação ou é um achismo. E eu parei com esse achismo e comecei a olhar o final de semana inteira do piloto. Eu gosto de olhar das notícias que começam na terça-feira até terça-feira seguinte. E a gente teve até o chefe de equipe da McLaren, o André, falando, cara, eu sou um cara que sou preocupado, eu não vou repetir exatamente as palavras dele, mas resumindo, ele falou, eu sei que o Vettel um dia vai entregar aquele potencial que ele teve quando ele correu pela Red Bull. Porque ele fez isso na Ferrari quando teve um carro bom. Ele fez na Red Bull quando teve um carro bom. Na hora que a Aston Martin entregar um carro bom, ele vai ser um concorrente à altura da McLaren. Então, eles têm receio disso. Aí, cara, para que um adversário vai encher a bola de um piloto que é de outra equipe? Você vê o Otmar brigando para a FIA mudar as regras ou flexibilizar as regras para ele poder entregar um carro bom para o Vettel, porque eles acreditam no projeto Sebastian Vettel e Alonso. É lógico, eles podem acreditar sabendo que o Vettel não vai entregar 4 títulos como foi na Red Bull, mas ele pode entregar vitórias. O Vettel passou assim de títulos, mas pode entregar vitórias que nem ele entregou na Ferrari. Cara, aquela corrida do Canadá que ele perdeu por besteira e por uma punição que é questionável, mas vamos pôr uma besteira dele, um erro dele. Cara, foi uma corrida foda pra caralho. Singapura que ele ganhou foi uma corrida excelente. Turquia o ano passado foi uma corrida excelente. Turquia, o Vettel correu melhor que os pilotos da Racing Point. E os caras foram pole position. Saíram entre os primeiros colocados. Então, assim, você tem todas essas questões que isso eu não tô só querendo defender o Vettel. Também não tô aqui para defender ele, eu só tô questionando o pessoal. Explicando que tem, né, situações. Tipo, você pode pegar um conjunto dessas situações para poder fazer a sua análise e tirar suas conclusões sobre o Vettel, que talvez ele pode ter tido sorte naqueles 4 títulos, ou os planetas se alinharam naquele momento e ele não conseguiu. É só isso. Mas hoje ele tem um pouco mais de dificuldade. A minha crítica ao Vettel como pessoa que começou a assistir Fórmula 1 quando ele estava no auge é que ele não foi um piloto adaptável. Tipo, com a idade que ele tinha, ele não conseguiu se adaptar aos outros carros que veio depois. A equipe, né, a Ferrari, teve que se adaptar ao jeito dele e fazer entregar um carro mais possível para ele poder guiar. Isso me incomoda um pouco do Vettel, porque o Hamilton, ele conseguiu ir mudando. O Vettel não, porque o Hamilton não, porque vamos pôr, o Hamilton ele chegou em 2013 na Mercedes, 2014 começou uma era de carros da Mercedes que foi totalmente moldado. Sim, foi moldado um carro neutro para ele e pro Rosberg. Porque o Hamilton também naquela era obscura da McLaren, ele foi uma draga ele foi igual que é o Vettel hoje. O pessoal fala, mas o Hamilton na época de 2010, 2011, 2012 da McLaren, cara, GP do Canadá que o Button venceu em cima do Vettel, cara, o Hamilton ali estava irreconhecível. Se você catar uma pessoa que ficou em coma em 2012, assistiu aquela temporada de Fórmula 1 e acordou agora, e você falar pro cara, o Hamilton ganhou tantos títulos, o cara hoje é o pica das galáxias da Fórmula 1, o cara vai falar assim, não, eu vou voltar a dormir ali na minha caminha porque eu acordei numa realidade paralela. Não, sim, são coisas diferentes, mas assim, o Vettel, ele não Ele chegou ao auge muito rápido. Ele chegou ao auge muito rápido, no momento em que alguns pilotos estavam aprendendo com os erros, que era o caso do Hamilton, ele não teve isso, ele teve um crescimento muito rápido. Quando teve a mudança ali da Red Bull, que ele começou a penar pro Ricardo, foi bem triste, né, isso. Logo depois ele vai pra Ferrari, também demorou um tempo ali para poder se adaptar, mas a gente teve bons anos dele disputando com o Hamilton o título, então não é um piloto ruim. É só um momento, assim, acho que complicado, sabe? Talvez foi um pouco de otimismo no final do ano achar que ele ia dar um pau no Stroll logo de cara. Foi. Mas eu acho que ele ainda tem a capacidade de se recuperar. Tipo, não tá completamente perdido tipo assim, estamos olhando pro Verstappen, não, pro Sérgio Pérez, a gente deveria ter mantido ele. Foram opções... Porque o Pérez também tá pior, né? Porque o Pérez também ainda errou, né? Mas eu acho que vamos esperar a adaptação deles e ver o que acontece. Então, só pra explicar ao pessoal aquilo que eu tava falando, eu não tô querendo defender o Vettel. Eu sei que o pessoal vai lá no grupo de apoiadores do BP me aloprar, falar tal, mas eu tô tentando trazer isso pro público que é o BP entender que antes de você pegar uma coisa, uma resposta que é fácil você falar. O Vettel não tá bem da cabeça.
É muito fácil. Isso é uma análise simplista. É igual o pessoal falar, a Terra é plana. Por que a Terra é plana? Porque a Terra é plana porque é plana. Você coloca uma régua ali no horizonte, ela é plana. Ponto. Sabe? Agora, você pegar e olhar todo final de semana, cara, perfeito. Você vê que o cara não teve um bom final de semana. Mas só que é aquela coisa, nos treinos livres, o Vettel também não entregou tanto, sabe? Ele e o Stroll ficaram bem aquém. As voltas que ele teve boas foram voltas deletadas pelos limites de pista. Então, aí eu entendo. Mas por que eu tô falando isso? Porque é a mesma coisa da pessoa vir e querer falar, vamos supor, do Daniel Ricciardo. Ah, o cara, calma, o cara tá se adaptando. Ele mesmo já falou, a McLaren já falou, e a McLaren confia no desenvolvimento do crescimento desse piloto dentro do carro. Eu já fui muito hater do Lando Norris porque eu quero que ele entregue resultado. Então, o meu problema com o Lando, só aproveitando que agora eu lembrei que eu não falei no negócio do Lando, mas só aproveitando isso, meu problema é que o Lando, ele entrega os problemas que a McLaren tem pra todo mundo escutar no rádio, sabe? Tipo, ele... Muito brother do Charles Leclerc fica a estrelinha de rádio, né? Ele pega e fica falando, não, o carro tá com problema, o carro tá com problema, e o Hamilton vindo pra poder ultrapassar ele, tipo, cara, você tá tendo problema, você não fica explanando no rádio, sabe, que você tá tendo problema, porque teu adversário tá vendo que você tá tendo problema e aperta mais ainda pra cima de você, sabe? Principalmente um piloto que tá querendo decidir a posição dele pra poder voltar pro pódio. E era o que o Hamilton fazia com os adversários. Eu estou ficando sem pneu. Estou sem pneu. Bono, estou sem pneu. Mas o cara tava com pneu de sobra. Por que ele faz isso? O miserável que tá atrás começa a apertar, Estraga. Não tem gripe, o pneu degrada e o dele não. E o Hamilton é o cara pica das galáxias, novamente, gosto de usar esse termo pra ele, porque, né, de passagem, partido. O cara, mano, ele sabe. O Lando Norris tá falando, minha embreagem não tá boa. Pô, a embreagem do cara não tá bom. Se eu apertar ele, uma hora ele vai errar em alguma curva, eu ultrapasso. Cara, não Ainda fica. mais no circuito de Imola, que você depende de um erro da pessoa, porque você só tem um ponto de ultrapassagem. Exato. E aí você fica, minha embreagem não tá boa. Tá, acabou de falar isso. Acabou. Não repete. Miúda. Esquece, cala a boca. Zé Fininho. A gente tá vendo no teu carro. Eu vi no começo da volta do Leclerc ali no início da corrida, ele pergunta pra equipe e fala, eu tô tendo algum problema no carro? Eles falam, não, a gente já verificou tudo aqui, teu carro tá bom. Isso foi no começo da corrida. E ali, no começo, ele teve, tipo assim, perguntas técnicas pra equipe, sabe? Tipo, tá tudo bem, não sei o que, aqui o que eu posso fazer. Quando ele, pra mim, acho que uma das coisas que o Norris fez foi brilhante, ainda voltando nesse assunto do Norris, foi ali quando teve a disputa com o Gasly e com o Daniel Ricciardo, ele teve a maturidade de esperar para poder pegar o melhor ponto da pista para fazer a ultrapassagem nos dois, porque poderia ter dado muito errado. Mas ele teve esse controle no final da corrida, ele descontrolou, assim, tipo, na questão do rádio e começar a falar, a gente tá com problema, a gente tá com isso, quando ele começou a perceber que ele tava sendo apertado pelo Hamilton, né? E isso pra mim é bem ruim do Lando. Eu gostei muito desse pódio dele. A única crítica que eu tenho dele é isso. Depois ele sai do carro e fala que a joelheira dele tava atrapalhando o carro, sabe? Que é uma coisa que ele ajusta. Então, e aí é complicado, né? Porque aí ele explanou que tava com problema e o problema era nele, não no carro em si, né? Não era um problema mecânico, então, tipo, cara, sabe? Se a McLaren tivesse com problema no carro, ela ia falar pra ele. Exato. Isso é uma coisa que a gente tem, que eu sempre tive quando eu tinha que cuidar de um processo, de alguma coisa, que às vezes acontecia, vamos supor, hipoteticamente o juiz pedir pra gente juntar uma coisa, um documento que a gente não tinha. Aí outros advogados têm o costume de, não, fica pedindo prazo, que daí a gente consegue protelar até a empresa descobrir onde está esse documento, achar. Eu sempre fui do contrário, eu sempre fui, não, cara, acontece, tá falando que você não vai juntar, que você não tem direito e interesse de juntar esse documento, que você quer seguir com o processo. Porque daí você não canta a bola pro adversário que você não tem aquilo, que você tá desarmado. Você segue, sabe? A vida segue, pronto, acabou. Você não mostra E isso, agora lembrei perfeitamente um exemplo perfeito sobre isso. E falando de Itália, a famosa cena do Poderoso Chefão, em que o Soloso vai negociar com Don Corleone, né, o uso dos poderes, né, da magnitude do Don Corleone, com o uso do maquinário da máfia
para ele poder vender drogas, em que o Santino, né, demonstra um pensamento que é fora do que a família está querendo, né, que é o interesse de que haja uma cobertura nos valores que a família Corleone vai ter. E aí o Don Corleone dá uma bronca no Santino e fala, cara, jamais mostre para alguém fora da família o que nós da família estamos pensando. E é a mesma coisa que o Leclerc, o Norris faz isso sempre. Ai, tô desesperado, sei lá, minha Twitch não carregou aqui no painel do carro. O que eu faço? Cara, fica quieto, segue. Cara, se eu fosse engenheiro, eu ia falar assim, cala a boca, fica quieto, Zé Fini. Fica quieto, miserável. Eu ia lá pra grade, ia jogar uma lata de Coca-Cola na cabeça dele, pra ver se o moleque calava a boca, sabe? E é isso que às vezes você vê que o piloto falha hoje, que vai na construção dele pro futuro, que o Norris vai aprendendo. Fala, cara, não demonstra pro teu adversário que você tá tendo problema. Você demonstra realmente se o problema é algo que vai te fuder de vez. Sabe, cara, tá saindo fumaça aqui do meu carro, tem uma cobra no meu cockpit, sabe? Uma coisa assim. Agora, minha joelheira tá escorregando pra embreagem. Fica quieto, cala a boca. Sabe aquela coisa de mãe que beliscava você e fala, cala a boca, miserável. É isso que faltam fazer com o Norris. Era pro Zac Brown estar lá fazendo isso? Era, mas ele foi para onde? Ele foi para os Estados Unidos acompanhar a equipe da McLaren na Indy. Fizemos bonito lá? Fizemos. Foi um final de semana sensacional para os McLarenista? Foi. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas 2021 promete para nós. Tomara que a gente tenha coração e que conseguimos chegar vivo até o final da temporada. Bom, pessoal, acho que é isso. Conseguimos falar bastante da corrida, bastante do fim de semana. Sei que ficou algumas pontas soltas, algumas pontas que a gente poderia ter falado até menos. Mas, para isso, nós temos a live de terça-feira, onde que nós vamos receber outras jornalistas muito boas que falam bastante. Já temos confirmado a Denise, que vocês conhecem muito bem. Vai estar falando diretamente de Madrid com vocês. Olha que chique. Para falar sobre esse final de semana. As negociações vão começar nesta segunda-feira pela manhã com a Rafaela Oliveira, para que ela possa comparecer e conversar com a gente também. Então, se você ouviu esse podcast, não se esqueça, terça-feira, às 20 horas, live lá no canal do YouTube do Team Paddock. Se você está ouvindo a gente e ainda não é inscrito na live, se inscreva, já se prepare para poder acompanhar, porque vai ser uma live muito gostosa, vai ser bem bacana para a gente poder participar lá. Obrigada, pessoal, que escutou o podcast até aqui. Desculpem o full pistola com o Kimi Raikkonen, mas eu precisava falar sobre essa punição que me deixou um pouco nervosa com o Masi. Espero vocês na live de terça-feira, também prestigiando a gente nas entrevistas que vamos fazer com os pilotos da Stock Car. E eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Acompanhe o Boletim Paddock nas suas redes sociais. E participem da nossa live, vai lá deixar o seu comentário, falar se a gente tá certo, se a gente tá errado. E também compartilhe esse podcast, que apesar de ter ficado longo, foi muito legal gravar pra vocês, porque é legal quando a gente tem uma corrida boa. E Imola não estávamos tão confiantes que ia ser uma corrida tão legal assim, mas como foi, deu pra poder extrair muita coisa, a gente ainda tem muito pra poder falar sobre essa prova. Exatamente, pessoal. Agradeço a todos. Não se esqueçam de verificar a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim Paddock ou membro do canal do Boletim. Se você não quiser, como sempre, a gente fala, apoiar o Boletim também é compartilhar, falar que está ouvindo a gente, dá um screenshot na tela do seu celular, compartilha nas redes sociais que você está ouvindo a gente, faça como a Sônia Cury, que sempre que está ouvindo a gente, compartilha nas redes sociais. Isso auxilia bastante a gente e é uma forma muito boa de apoiar o Boletim Paddock, sem você precisar colocar a mão no seu bolso. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.